Nessa videoaula nós vamos trabalhar somente a parte conceitual sobre as partes de uma palavra ou o processo de formação de palavras. De repente você, numa universidade ou no ensino médio, você viu essa matéria aqui um pouco corrida pela professora ou pelo professor, e agora eu vou rever alguns pontos bem lentamente, passando novamente pela definição e depois chegando aos exercícios. Tem gente que gosta de ir direto para os exercícios. Eu recomendo que dê uma olhada na definição, porque ajuda bastante. Então vamos lá. Processo de formação de palavras. Primeiro, quais são as partes de uma palavra? Quais são os pedaços da palavra? Eu tenho um radical, que é a parte comum, a parte que não muda, a parte que pertence a todas as palavras a partir dele. Aqui embaixo eu vou colocar um exemplo, livro. Qual que é o radical do livro que não muda? É esse pedaço aqui, porque eu vou fazer a próxima palavra a partir do livre. Eu vou fazer a próxima palavra, eu vou criar livraria, ou eu vou criar o livreiro. Observe que elas têm o mesmo radical. É a parte que não muda, é a parte que pertence a todas as palavras criadas a partir do mesmo ponto. Quais são as outras partes? Eu tenho o prefixo, como o próprio nome indica, pré vem antes do radical para formar uma palavra. Sufixo vem depois do radical para formar uma palavra. Desinências, muita atenção nisso aqui, são flexões, são variações. Lembre-se do sujeito oculto, que também é chamado de sujeito desinencial. Portanto, eu olhando para um sujeito desinencial, eu sei a que modo, tempo e pessoa ele se refere. Vogal temática aparece sempre depois do radical. É uma vogal que aparece depois do radical. Ela é chamada de vogal temática. Vamos a esse exemplo aqui. Verbo, estudávamos. Radical, estude. Por que é estude? É uma parte que não muda. Posso criar palavras a partir desse radical que o radical não muda. Então vou colocar estudante, estudioso. E por aí vai. Eu vou colocar aqui, bem clara, a parte que não muda. Observe que o estude pertence a todas as outras palavras criadas a partir do mesmo radical. Vogal temática, A. Então, esse A que vem logo após o radical. Eu vou colocar aqui um destaque nele, olha. Tá, vogal temática. Desinência modo temporal. Depois eu tenho a desinência número pessoal. O modo temporal, ele indica o modo do tempo. Quais são os modos? Infinitivo, formas nominais, indicativo, subjuntivo, imperativo. Ele está sendo indicado pelo vá. Então, qual que é o tempo? O modo foi indicado e qual é o tempo? Vá significa que nós estudávamos, pertence ao indicativo e é passado. É um pretérito imperfeito. Então, eu estou falando o tempo, que é passado, e o modo, que é indicativo. Eu estudava, tu estudavas, ele estudava. Nós estudávamos, pretérito imperfeito do indicativo. Desinência número pessoal, mos. Então eu falo número. Qual é o número? Singular ou plural? Pessoa, pessoal. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu olho aqui para essa desinência e descubro que é a primeira pessoa do plural, mos. Podemos formar palavras através de dois processos. Esses lances que eu te falei aqui são os pedaços das palavras. Agora eu vou te mostrar como eu posso formar as palavras. Eu posso formar através de dois processos. De derivação, onde eu vou trabalhar esses pedaços aqui, e composição, onde eu vou trabalhar com um pedaço em especial. Atenção, essa atenção é super especial para a gente. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Através de palavras primitivas, conseguimos criar novas palavras. Essas novas palavras são chamadas de
derivadas. Portanto, as palavras derivadas são formadas através das palavras primitivas. Palavra primitiva, exemplo. Palavra primitiva, livro, que eu trabalhei com você lá em cima. A derivada do livro é a livraria. Palavra primitiva, jogo. A palavra derivada do jogo é jogatina. Vamos encontrar aqui na livraria e na jogatina a vogal temática. Eis a vogal temática, eis a vogal temática, e vou marcar só para você dar uma olhadinha como funciona, que é uma regra, é uma lei. Processo de formação de palavras, a derivação. Agora vem aqueles lances, olha, prefixação. Pré vem antes. Então, eu vou formar a palavra infiel e desleal. Eu vou pegar o prefixo in, prefixo antes, mais um radical, que é fiel, e vou montar a palavra infiel. Eu coloquei o in antes do fiel e criei o infiel. Prefixação, pré antes. Segundo exemplo, eu vou pegar o prefixo des, mais o radical leal, e vou criar a palavra desleal. Prefixo antes. Eu vou pegar o des, vou colocar aqui, mais o radical leal, e vou criar o desleal. Sufixação. Ao invés de colocar no início, eu vou colocar no fim. Radical feliz, mais mente, que vem no final, eu vou gerar a palavra felizmente. Feliz antes, que é o radical, sufixo vem ao final, o radical mais o sufixo gera a palavra felizmente. Segundo exemplo, espaço mais as, eu crio a palavra espaçosa. Espaço, radical, mais o pedaço as, eu vou criar a palavra espaçosa. Número 3. Prefixação e sufixação, os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, a palavra infelizmente. Eu tenho o prefixo in, mais o radical feliz, mais o sufixo mente. Portanto, in mais feliz mais mente, eu vou gerar a palavra infelizmente. Atenção, outra muito importante aqui para gente. Vou colocar destacado. Para se certificar de que a palavra foi formada corretamente, retire o prefixo e o sufixo. Se o radical constituir uma palavra existente no dicionário, realmente trata-se de uma prefixação e de uma sufixação. Então, se eu tirar o in e tirar o mente, essa palavra aqui, ela precisa existir. Existindo, realmente, ela se trata de uma prefixação e de uma sufixação. 4. Parasintética. Como é a formação parasintética? Eu vou colocar um prefixo, mais o radical, mais o sufixo. Ele é bem parecido com a prefixação e sufixação. Porém, na parasintética, eu vou pegar, vou colocar aqui, bem destacado para a gente. Observe que, retirando-se os prefixos e os sufixos, os radicais não formam palavras lógicas. Vamos ver? Entardecer. Empalidecer. Eu não posso colocar esse E no tarde, porque ele é a vogal temática. Eu não posso colocar esse E no palide, porque ele é a vogal temática. Ele vai pertencer realmente ao sufixo. Portanto, fica prefixo mais radical mais sufixo, com a perda da palavra original. Quando a palavra original não significa nada, aqui está o exemplo. Tarde e palide não significam nada.
Portanto, trata-se de uma construção parasintética. 5. Regressiva. Regredir é para menos, é perder. Ocorre quando a palavra nova é formada pela redução da palavra primitiva. Primitiva é a palavra que vai gerar a derivada. Esse tipo de derivação forma principalmente substantivos a partir de verbos. Vamos ver. Palavra primitiva, chorar, verbo. Palavra derivada, choro, substantivo. Palavra primitiva, combater, verbo. Palavra derivada, combate, substantivo. Palavra primitiva, criticar, verbo. Palavra derivada, crítica, substantivo. Palavra primitiva, castigar, verbo. Palavra derivada, castigo, substantivo. 6ª, imprópria ou conversão. Tem algumas videoaulas que eu não vejo essa classificação de palavra. Eu acho altamente necessário colocá-la aqui. Imprópria ou conversão. Ocorre quando há mudança da classe gramatical de uma palavra primitiva, sem alterar sua forma. Qual é a classe gramatical que nós temos? Sujeito, verbo, advérbio, adjetivo, por aí vai. O jantar estava ótimo. A palavra jantar é um verbo. Eu janto, tu jantas, ele janta. Nós jantamos a jantares, eles jantam. Mas na frase funciona como um substantivo. Você tem justificativa para isso? Eu tenho. Eu vou marcar isso daqui e vou justificar agora, por causa desse o. Quando eu tenho um artigo antes de um nome, ou de uma coisa qualquer, essa coisa qualquer se tornará um nome, que é a função do substantivo. Caso 2. Ninguém entendeu o porquê da discussão. A palavra porquê é uma conjunção, mas na frase funciona como substantivo. Você quer uma prova? Eu vou marcar esse pedaço aqui, vou selecionar e vou marcar o, que é o artigo que transforma o porquê num substantivo. Segunda parte do curso. Processo de formação de palavras, composição. O processo de composição forma palavras através da junção, união de 2 ou mais radicais. Agora imagine que esses radicais podem se comportar bem ou podem se comportar mal. Exemplos: guarda-roupa, pombo-correio. Há 2 tipos de composição: a aglutinação e a justaposição. Quer dizer que um vai funcionar e o outro vai funcionar também, mas eu vou ter uma perda de alguma letra de algum radical. Composição por aglutinação ocorre quando um dos radicais, ao se unirem, sofre alterações. Exemplo: planalto é um plano alto. Juntando, eu perdi o O, que está aqui, e ele virou um A, que está aqui. Segundo, embora, em boa hora. Eu perdi o H, que está aqui, que virou um O, que está aqui. Portanto, a aglutinação, eu tenho a junção com a perda de alguma letrinha. Ele vai sofrer alterações. Composição por justaposição. Ocorre quando os radicais, ao se unirem, não sofrem alterações. Exemplos: pé de galinha, passatempo, cachorro-quente e girassol. Observe que essas palavras aqui não perderam letrinhas. O pé de galinha continua o mesmo, o passa e o tempo continua o mesmo, o cachorro e o quente continuam o mesmo, o gira e o sol continuam o mesmo. Portanto, justaposição, justa. Justa, funcionou. Aglutinação, juntou, uniu, sem perguntar, não funcionou. Aglutinação com perda de letrinhas. Justaposição sem perda de letrinhas. Outros processos. Atenção para isso daqui. Hibridismo. Ocorre quando os elementos que formam a palavra são de idiomas diferentes. Vamos falar desses idiomas como radicais diferentes. Eu tenho o radical de uma língua e o radical de outra língua. Exemplo: automóvel. Eu tenho um pedaço que é o auto, que é um radical grego, e eu tenho o móvel, que é um radical latim. A televisão, o tele, que é um radical grego,
e a visão, que é um radical latim. Acredito que isso não pode cair em concursos e vestibulares, porque são muitos os radicais gregos e latinos. São muitos. Portanto, você deve ter uma noção do que é o hibridismo. E se isso cair numa prova, será bem explicado que se trata de radical diferente um do outro. Será separado por tabela. Daí você vai ter que acusar se houve hibridismo ou não. Onomatopeia é daquelas figuras de linguagem nossa. Acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons. Exemplo, tic-tac, zum-zum, pou, pum, zaz. Onomatopeia, figura de linguagem. Faz parte do processo de formação de palavras? Faz, porque ele permite expressar, através do som, uma palavra escrita. Redução ou abreviação. Esse processo se manifesta como uma palavra muito longa, pois forma novas palavras a partir da redução ou abreviação de palavras já existentes. Exemplos: pornô, que é pornográfico; moto, que é motocicleta; pneu, que é o pneumático; zoo, que é o zoológico. Então, redução, abreviação. Neologismo é a criação de novas palavras. Muito cuidado para você distinguir neologismo para hibridismo. No hibridismo, voltando aqui em cima, ocorre quando os elementos que formam a palavra são de idiomas diferentes. Eles existem. Os radicais existem, porém são de idiomas diferentes. Eles existem, porém de idiomas diferentes. Já nesse aqui embaixo, neologismo é a criação. Essas palavras não existem no dicionário. É a criação de novas palavras para atender às necessidades dos falantes em contextos específicos. Veja os neologismos num trecho do poema Amar, de Carlos Drummond de Andrade. Que pode uma criatura senão entre as criaturas amar? Amar e esquecer, amar e malamar, amar, desamar, amar, sempre e até de olhos vidrados, amar? Posso dar outro exemplo também, que uma menina está olhando para você e eu falo para você assim: ligue o seu desconfiômetro. Essa palavra desconfiômetro não existe. Esse desconfiômetro quer dizer que você precisa ficar esperto, tem que desconfiar, porque tem uma menina olhando para você. Esse é um caso de neologismo. Terminamos aqui a nossa aula conceitual sobre processos de formação de palavras. A aula 2 e a aula 3 eu vou fazer com exercícios aplicados ou a vestibulares ou a concursos. Primeiro vamos para os exercícios fáceis, depois para os médios, depois a gente vai dar uma apertada. Te vejo na próxima aula.